Existem palavras que a gente fala em segundos, mas o outro carrega por anos. Existem conversas que parecem pequenas, mas racham o coração em silêncio. Muitos casais não estão cansados por falta de amor, mas por falta de cura na forma de falar. Hoje eu quero caminhar com você por um lugar sensível, profundo e sagrado. A comunicação que cura. O que é comunicação do ponto de vista bíblico? Eu queria começar com você a partir daqui. Como que a Bíblia enxerga a comunicação? Veja, na Bíblia, comunicar não é simplesmente trocar frases. Comunicar é tocar o coração. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Nesse sentido, toda palavra, ela é um vazamento da alma. Por isso, quando um casal fala em tom duro, muitas vezes não é dureza, é dor. Quando um dos dois se cala, não é desinteresse, pode ser medo. E quando o outro explode, não é necessariamente falta de amor, pode ser falta de respiro emocional. A comunicação para Deus sempre foi um ato espiritual. Deus cria vida por meio da fala. Está escrito em Gênesis, no capítulo 1, diz que no começo Deus disse: haja luz e houve luz. Ele pegou caos, curou o caos por meio da fala. Deus transfere vida por meio da sua palavra. Jesus, quando veio ao mundo, ele foi chamado de o Verbo de Deus. A palavra viva que toca, que abraça, que levanta. Então, na Bíblia, comunicar não é soltar frases, mas é servir o coração do outro com verdade e graça. A Bíblia diz em Efésios 4,15: fale a verdade em amor. E a palavra também nos chama a um jeito manso de falar. Ela diz em Tiago 1,19: sejam prontos para ouvir, sejam tardios para falar. Olha que prática legal, que prática curiosa. Pronto para ouvir, tardio para falar. Se a gente tiver esse hábito, normalmente nós vamos evitar machucar quem amamos. A comunicação para Deus sempre foi um ato de aproximar corações, de construir pontes onde antes só havia muros. Por isso o provérbio diz que vida e morte estão no poder da língua, porque palavras, elas são sementes. E todo casamento hoje está colhendo as sementes que plantou ontem na sua forma de se comunicar. Então, se isso é comunicar do ponto de vista de Deus, comunicar é transferir vida, é transferir afeto, é transferir coração, é tocar vidas, então por que a gente machuca tanto aquele a quem amamos? Vou apresentar aqui 3 erros muito comuns dentro do lar. O primeiro erro muito comum é quando o casal fala para se defender. Quando a conversa, ela vira um escudo. Quando isso ocorre, ninguém enxerga ninguém, porque todo mundo está detrás de escudo, todo mundo se esconde detrás de algo. Muitos casais estão discutindo para provar um ponto, quando Deus queria que vocês conversassem para provar, ministrar amor um ao outro. Então, às vezes, provar o meu ponto é mais importante do que comunicar afeto. Segundo erro muito comum, guardar tudo por dentro, achando que depois passa. Percebe? É como se fosse aquele sapo inchado, né? Então, se você tocar num sapo, ele cria uma estrutura, ele fica inchado como que para gerar uma ameaça para o inimigo. Então, às vezes, nós absorvemos tanta coisa ruim e nós dizemos: depois passa, e nós guardamos tudo. Não passa. Não passa. Isso é um ledo engano. O que não é falado vira peso, o que não é resolvido vira distância. Pouco a pouco, o casal começa a dormir na mesma cama, mas o coração está distante. O coração descansa em outros lugares e não na cama. O corpo está ali, a alma não. Terceiro erro, muito comum, é quando o casal diz o que é certo, mas usa o tom que fere. Então você vai ver aquele riso no canto da boca, a ironia, os olhos revirados. Quando esse tipo de comportamento acontece, isso vira uma espécie de uma goteira que vai enferrujando a alma. É um pingo de vez por vez, mas vai criando ferrugem. Às vezes, não é a frase que machuca, foi o jeito. É o olhar frio, é a ironia, é a impaciência, é o cansaço acumulado que escapa na voz. A verdade dita sem amor, ela não transforma, mas é certo, ela vai traumatizar. O que então podemos fazer para
construir através da comunicação. Eu vou te apresentar aqui alguns princípios bíblicos para que a conversa não cause ferida, para que a conversa não machuque. Use palavras como Jesus usaria. Quando você for falar, pergunte: Jesus falaria dessa forma? Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor. Então, se você tem duas alternativas, uma alternativa é descer além, é falar agressivo, mas tem outra alternativa: você usar um tom manso, um tom suave. Fale como Jesus falaria. A mansidão, ela não é fraqueza, ela é escolher proteger o coração do outro quando ele está mais vulnerável. Pergunte antes de responder. É um segundo conselho. Pergunte antes de responder. Pense antes de responder. O que meu cônjuge está sentindo? Tiago 1,19 nos chama a ouvir primeiro. Pronto para ouvir, tardio para falar. Porque quem escuta a dor e não a fala, vai tocar a alma. E quem toca a alma, abre espaço para cura. Outro conselho: fale sobre o problema, não fale sobre o valor da pessoa. Você pode corrigir um comportamento, mas nunca desvalorize a emoção, o sentimento, o coração da pessoa. O inimigo nunca foi seu cônjuge. É a ferida que está se alastrando, crescendo, se avançando, se avolumando entre vocês. Outro conselho: troque acusações por confissão. Ao invés de dizer você nunca me escuta, diga eu me sinto sozinho quando você não me escuta. A acusação, ela fecha portas, mas a vulnerabilidade abre. Como então construir ponte no cotidiano de um casal cansado? Com um gesto simples. Se for feito com amor, vai dar certo. Vou te sugerir aqui algumas práticas diárias. Separe um tempo todos os dias. Primeiro, para declarar coisas boas sobre o outro. Diga a ele, diga a ela: sou grato por você. Hoje eu percebi algo tão lindo em você. Esse minuto que você tiver de falar, de declarar coisas boas sobre o outro, isso vai mudar a atmosfera. É como abrir a janela e deixar o vento de Deus entrar. No segundo momento, compartilhe o seu sentimento. Então, primeiro você declarou coisas boas sobre ele, agora fale sobre os seus sentimentos. Diga como você se sentiu hoje, descreva como você se sentiu. Hoje eu me senti com medo. Por que você ficou com medo? Eu me senti inseguro. Por que você se sentiu inseguro? Eu me senti triste. O que te deixou triste? Fale sobre isso. Então, descreva o seu sentimento, porque os sentimentos, eles aproximam muito mais do que argumentos, do que defender pontos de vista. Enquanto um fizer isso, o outro escuta em silêncio, só acolhendo. Não é hora de consertar nada, de responder nada, de julgar nada. É hora de segurar o coração do outro com carinho. Quando vocês terminarem, orem junto, mesmo que seja uma oração breve, porque quando vocês oram, Deus costura o que a vida rasgou, Deus alinha o que a dor desalinhou, Deus acalma o que o cansaço agitou. Essa prática vai reconstruindo o casamento, porque devolve ao casal o que muitos perderam. E o que foi que muitos casais perderam? Olho no olho, alma com alma, coração com coração, corpo com corpo. Família é o maior presente que Deus nos deu. E esse presente precisa ser cuidado. Toda cura que começa na casa, ela começa na boca. Começa nas conversas que viram ponte, nas palavras que viram abraço, nas frases que Deus usa para restaurar o que parecia quebrado. Então, se esse devocional falou com você, falou seu coração, diz aí nos comentários. Vamos ter um prazer de ler cada um deles e descobrir o que se passa no teu coração. Fica aqui conosco, não fique sozinho, compartilhe com um casal que você ama, se inscreva, deixe o seu like e vamos juntos construir essa corrente do bem. Que Deus abençoe tua vida, que Deus te dê uma família saudável. Até o nosso próximo encontro. Amém.